Gente, olha só para isso. Esse panetone aqui fui eu quem fiz. Vocês pensam que é difícil, que é impossível, que dá muito trabalho, mas se vocês fizerem uma vez, nunca mais vocês vão deixar de fazer panetone no Natal. E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Gente, eu trouxe essa receita aqui de panetone, porque essa receita já está no meu canal. Foi uma das primeiras receitas que eu postei aqui, só que eu tava começando, eu não sabia explicar direito, o vídeo não ficou assim, grandes coisas, então eu falei, eu não posso deixar de maneira nenhuma de postar de novo aqui esse panetone, porque vale muito a pena, gente, vocês têm que fazer, pelo menos tentar, que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, sem contar aquele cheiro que fica pela casa de panetone, aquele cheiro de Natal, aquela atmosfera natalícia, super fresquinho, delicioso. Eu não imaginava que eu iria gostar desse panetone. Se vocês fizerem passo a passo certinho, vocês vão ver que não tem como dar errado. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, porque senão ele vai ficar muito comprido. Hoje eu vou deixar aqui pra vocês o panetone, a base do panetone, esse aqui que eu mostrei agora, e eu vou estar recheando esse panetone, mas para o vídeo não ficar muito comprido demais, eu vou fazer em duas partes, então depois vocês vão assistir o próximo vídeo que eu vou mostrar como é que eu faço esse recheio, essa ganache deliciosa. Vou estar fazendo um de frutas vermelhas, tá, gente, com chocolate branco, maravilhoso, e o outro eu vou tentar fazer uma ganache de Nutella, porque sabe como é, casa que tem criança não dá pra gente fazer só de frutas, porque senão acaba eles não comendo. Chega de conversa, chega de bate-papo, bora fazer correndo agora esse panetone delicioso, vocês vão amar, tenho certeza, não deixem de fazer. Bom, gente, aqui eu tenho os ingredientes para mim fazer esse meu panetone, tá? Que eu vou fazer um panetone recheado. E então eu vou falando conforme eu for usando. Os ingredientes vão estar todos escritos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí vocês vão prestando atenção, mas depois vocês podem estar olhando que tá tudo escrito lá, a quantidade certinha que vocês precisam desses ingredientes, tá ok? Então vamos começar agora a fazer primeiro uma esponja, tá? Eu vou usar para a esponja a metade dessa água, eu tenho aqui 400 ml, mas eu vou usar 200 para fazer a esponja e depois os outros 200 para poder fazer o meu panetone. Vou amornar 200 ml dessa água para estar fazendo então a minha esponja. Para a esponja eu vou estar colocando aqui, tá? Os meus 2 cubinhos de fermento, tá, gente? Fresco, esse aqui não é em pó fresco, eu tava falando em pó, mas ele é fresco. Então eu tenho aqui 50 gramas, porque são 2 de 25, tá? E a metade dos meus 400 ml de água, eu amornei bem pouquinho, tá? Agora eu vou estar colocando aqui 200 ml de água. Agora eu vou estar dissolvendo aqui bem esse meu fermento. Agora que esse fermento aqui tá totalmente dissolvido, eu vou colocar aqui dentro 200 gramas de farinha de trigo, tá, gente? Já medi aqui 200 gramas. Agora eu vou adicionar aqui no meu fermento que eu dissolvi nessa aguinha aqui morna, tá? Então a gente vai aqui misturar bem essa farinha, tá? 200 gramas, tá, gente? Eu vou usar 1 quilo mais ou menos no total, mas aqui eu tô usando 200 gramas. Bom, feita a minha mistura, tá? A minha esponja, vou estar cobrindo aqui com uma película, tá, gente? Que é esse filme plástico. 30 minutinhos longe de corrente, depois a gente vai dar continuidade aqui no preparo desse panetone delicioso. Vocês vão ver como esse panetone aqui, gente, é divino. Eu já fiz várias vezes, vocês precisam fazer para vocês verem como é gostoso. Vamos lá agora deixar 30 minutinhos em um lugar que não tenha corrente para começar aqui a nossa fermentação. Bom, a minha esponja tá pronta, olha, ela inchou bastante, fermentou bastante, tá, gente? Então agora nós vamos dar continuidade ao nosso panetone, tá? Olha, eu tenho, gente, aqui umas 6 colheres de mel, tá, mais ou menos. Essa água aqui é temperatura ambiente, tá, gente? Eu não precisei amornar, não. Só aquela da esponja que eu
dei uma leve amornada. Essa daqui ficou na temperatura ambiente, tá? Então eu vou misturar aqui bastante esse mel, tá? Essa água aqui que sobrou eram aqueles 200 ml, tá? Que eu tinha deixado aqui. 200 eu usei para fazer esponja e 200 eu vou usar agora na massa do panetone, tá? Vou usar um pouquinho de essência. Ai, meu pai, não abre. Um pouquinho de essência de panetone, tá? Pra dar aquele gostinho de Natal. Olha, gente, vou estar mexendo pra esse mel ficar bem misturadinho aqui, tá? E eu vou colocar também aqui, eu tenho aqui casca de laranja e de limão, tá, gente? Misturado. Eu coloquei uma laranja e o limão. Eu ralei, evitando aquela parte branca, senão vai ficar amarga, tá? Aí eu vou misturar aqui nessa água, porque senão depois pra misturar na massa fica mais difícil. Então, aqui ele já vai entrar na massa, junto com o líquido, é muito mais fácil. Então, eu vou colocar também aqui essas raspas de laranja e limão aqui nesse líquido, tá bom? Tá totalmente dissolvido aqui o meu mel. Agora eu vou deixar de lado. E vou começar a misturar aqui os secos, tá? Vou estar colocando a minha farinha. Vou colocar aos poucos, gente, porque às vezes a quantidade de água também pode não ser compatível com 1 quilo de farinha, tá? Então a gente vai colocando aos pouquinhos. Aqui, o total dessa receita é 1 quilo de farinha. Eu usei 200 para fazer aqui a minha esponja, tá? E agora os outros 800 vão ser usados na massa, mas vocês vão colocando aos pouquinhos, tá bom? Olha, tenho aqui 200 gramas de açúcar. Eu gosto de usar o açúcar mascavo, só que eu não tinha, um vacilo que eu dei, não comprei. Aí vou usar o refinado, mas fica bem gostoso com açúcar mascavo. Aqui eu tenho 5 colheres de leite em pó, tá? Aí vocês vão, se tiver com bolinhas igual esse aqui, é bom passar na peneira. Eu não passei, mas tá tudo certo. Vamos lá, 5 colheres de leite em pó. Pitadinha de sal, que eu também acho super importante nas receitas, a pitadinha de sal. Eu adoro pitada de sal, gente, em tudo. Bom, agora vamos misturar aqui essa parte seca. Misturei aqui a parte seca. Gente, se vocês não quiserem usar essência de panetone ou não tiver, pode ser também o baunilha, tá? Essência de baunilha ou extrato, mas eu acho que super combina com essa receita a essência de panetone, tá bom? Agora eu vou colocar aqui 160 gramas de manteiga. Eu dei uma leve derretida aqui nela, porque tava muito dura aqui, tá muito frio, tá? Coloquei no micro-ondas rapidinho, só pra ela não ficar totalmente dura. Agora vamos misturar tudo isso aqui. Vou pegar uma colher de pau, que eu acho que é mais prática, né, pra poder mexer aí. Bom, gente, encontrei a minha colher de pau. Agora eu vou tá misturando aqui essa manteiguinha. Depois nós vamos colocar as gemas. Olha, lembrando que os ingredientes estão todos escritos aí no box de informação, tá? Aqui na descrição, embaixo do vídeo. Vocês podem clicar aí que tá tudo escrito, eu vou deixar tudo escrito lá, tá bom? Bom, gente, misturei bastante aqui, tá? Agora coloquei minha manteiga. Vou colocar aqui 10 gemas, olha, são 10 gemas de ovos, tá, gente? Eu vou ter clara pra fazer suspiro até não querer mais, né? Agora, tá, gente, as minhas 10 gemas de ovos eu vou estar colocando aqui. Vou colocar essa peneirinha aqui, tá? Posicionar aqui pra mim passando as gemas, pra que ela não caia aquelas películas, né, que a gema tem. Eu prefiro passar aqui na minha peneirinha, tá bom? Bom, agora vamos mexer aqui essa gema no meio desses outros ingredientes aqui, tá? Ela vai ficar tipo uma farofinha. Então, a gente vai agora mexer para que essas gemas aqui misture. E depois nós vamos vir ali com a nossa parte líquida. E no final, a nossa esponja, tá? Bom, gente, olha, vocês lembram do meu líquido que eu preparei, né, antes? Agora eu vou começar a adicionar esse líquido.
Gente, lembrando que tem um pouco de farinha ali, tá? Não coloquei todo, deixei um pouquinho, umas 100 gramas mais ou menos, porque às vezes não precisa colocar 1 quilo. Então vocês vão colocando aos poucos, porque pode ser que fique muito seca, tá? Então vocês vão deixando também um pouco de farinha para adicionar depois, tá bom? Vou estar colocando mais um pouquinho de farinha, porque eu acho que ficou muito líquido, porque eu ainda vou colocar a esponja, então eu vou acrescentando agora aos pouquinhos um pouquinho mais de farinha, tá? Bom, agora que estão aqui bem misturados esses ingredientes, eu vou colocar a esponja para depois sovar essa massa, tá? Então, vou colocar agora a esponja. Bom, gente, agora nós vamos misturar, colocar mais farinha, porque com certeza vai ser preciso, vai ser necessário, tá? E depois vamos sovar aqui essa massa, tá bom? Misturando todos os ingredientes. Quem tem aquela batedeira que faz de bater pão é perfeito, né? Mas infelizmente eu não tenho. Agora eu vou misturar aqui tudo para depois vir sovar essa massa. Sovar essa massa sem ficar colocando muita farinha para ela não ficar muito seca, tá? Então vou passar a massa para o mármore. Bom, agora eu vou começar a sovar aqui minha massa, tá? Eu deixei um pouco de farinha para poder usar, tá, gente? Porque com certeza ela tá um pouco mole, então vai precisar adicionar um pouquinho de farinha para a solva, tá? Então vamos lá, sem colocar também muita para não ressecar demais também o panetone, tá? Bom, gente, então agora tá uns 10 minutinhos de solva aqui. Ainda tá bem mole essa massa, então eu preciso de mais farinha, tá? Vou passar um pouquinho de óleo aqui na minha mão para não ficar muito ressecado. Então vou ajudar na solva aqui também com um pouco de óleo. E depois eu passo a farinha para que ela não fique muito ressecada, tá bom? Vou acrescentar farinha porque ela tá bem difícil de sovar assim sem acrescentar farinha. Então vamos lá acrescentar um pouco de farinha. Bom, agora ficou mais fácil, tá? Eu acrescentei um pouco mais de farinha para facilitar então essa minha solva, tá? 10 minutinhos aqui amassando essa massa de panetone para que ele fique bem macio, tá? Então vamos lá. Começou a agarrar, joga só um pouco de farinha e continua, tá? Bom, gente, terminei de sovar minha massa, tá, ó, tá bem macia. Eu fui acrescentando farinha pra ir trabalhando ela, conforme ela tava agarrando, eu ia lá e acrescentava pouca farinha, tá, gente? Não muita, pra não ficar muito ressecada. Bom, gente, eu dividi em duas partes, tá? Uma eu vou deixar simples, sem nada, uma parte da massa. Essa daqui eu quero estar recheando com frutas vermelhas. Então eu vou passar um pouquinho de farinha aqui para ela poder penetrar bem aqui na massa e vou colocar nessa parte aqui da massa essas frutinhas. Mas vocês também podem estar fazendo, tá, gente? Com outras frutas, com uvas passas também. Então agora eu vou estar colocando aqui essas frutas, tentar rechear o máximo que eu puder para ficar
com bastante fruta, tá? Então a gente vai colocando. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish. Olha, gente, então aqui eu tenho minhas duas massas, tá? Essa daqui é aquela que eu tô fazendo com as frutas vermelhas. Passar um pouquinho de farinha que ela tá muito grudenta. Eu vou deixar ela aqui nessa forma, tá? Por 2 horas, num lugar onde não tem corrente de ar, tá bom? Pra ela dar aqui a primeira fermentada. Depois a gente vai colocar na forma do panetone, tá? Essa aqui eu dividi a massa, vocês viram? Essa aqui eu não coloquei nada, porque eu quero fazer depois um recheio de Nutella, porque aqui em casa as crianças amam Nutella. Então eu não coloquei fruta seca porque não combina, tá? E essa daqui com frutas vermelhas. Agora eu vou cobrir com um pano limpo e seco e deixar fermentar umas 2 horas mais ou menos. Bom, gente, olha, se passaram 2 horas, tá? A massa já fermentou bastante. Ficou bem grande mesmo. Só que ele ficou muito inchado para essa forma aqui de panetone. Então eu vou fazer um aqui, né, nessa forma aqui desse tamanho, e um outro pequenininho, que eu tenho uma forma bem pequenininha, porque se eu colocar aqui uma massa dessa, ela vai transbordar, vai ficar muita massa, não tem como. Bom, gente, eu vou passar um pouco de farinha aqui, tá, no meu mármore, pra gente poder moldar, né, esse panetone. Esse aqui é aquele de frutas vermelhas, tá? Então eu vou dar aqui só uma modelada nele e vou fazer 2 porque é muita massa. Vou fazer um pequenininho e um médio, tá? Fazer um pequenininho aqui com essa massa. Bom, gente, agora eu vou deixar aqui esses panetones já dentro da forma de panetone, tá? Já são 11 horas da noite, então eu vou deixar ele durante toda a noite para ele poder crescer. Esses aqui eu acho que ficaram muito pequenininhos, eu acho que ele não vai chegar até aqui em cima. Agora eu vou cobrir com um pano e vou deixar então no lugar que não tenha corrente de ar e vou deixar passar a noite inteira. Vocês podem deixar até dobrar de volume, eu acho que umas 4 horas por aí já tá bom. Gente, olha, o panetone inchou bastante. Eu nem achava que ele ia inchar tanto assim, olha. Deu pra fazer esses 2 aqui maiores e 2 pequenininhos. Nossa, ficou até meio amassado aqui. Agora eu tenho que dar um corte de cruz aqui, tá? Em cima deles e colocar uma colherzinha de manteiga. O forno tá aceso, tá? 180 graus. Eu deixei pra poder já ficar esquentando. Agora eu vou fazer aqui um corte pequenininho em cruz, tá? Essa tesoura aqui eu uso na cozinha, tá? Então não tem problema. Faço só uma cruzinha, um corte aqui de cruz, pequenininho, tá? Bem no meio. Porque o meu bisturi não está cortando. Gente, olha, é só colocar uma colherzinha de manteiga, tá? Aqui no centro de cada um. Antes de levar ao forno, a gente coloca aqui essa manteiguinha aqui em cima, tá?
Então agora eu vou levar ao forno, já tá lá quente, tá? Eu vou ter que deixar aquele pra assar depois, porque o espaço é pequeno ali, senão ele vai ficar todo torto. Aí agora nós vamos assar. Esse aqui colou aqui um no outro, olha, depois eu descolo. Quando assar eu tento tirar. Gente, olha, uma dica pra vocês, tá? Coloquem no forno uma vasilhinha, claro que possa, tá, gente? Ir no forno que não derreta. Lá dentro para poder cozinhar para poder assar o seu panetone e ele não ficar cru no meio, tá? É importante para poder vocês terem aí um cozimento melhor do panetone de vocês. Então, agora vou levar pro forno. Bom, gente, olha, quase que o meu panetone queimou, gente, quase. Eu acho que o forno aqui de casa tá muito alto, não tá muito bom esse forno. Vocês têm que tomar cuidado com o forno, colocar não muito alto. Eu tinha colocado a 180 graus, mas eu acho que a 150 tava bom, porque assou muito rápido. Vamos ver aí o forno como é a temperatura para não queimar, gente, olha. Agora nós vamos deixar esfriar bastante, totalmente, tá? Pra gente depois rechear. Não pode rechear com ele quente, senão vocês não vão conseguir fazer um trabalho direitinho. Então eu vou deixar esfriar o máximo que eu puder o dia inteiro. E mais tarde eu vou fazer aqui o meu recheio e vou mostrar pra vocês. Não saia daí, vão assistir agora a segunda parte para vocês estarem assistindo aí o nosso recheio para esse panetone.